ou não? Vou ver se o Homem-Múmia fala comigo aqui, ó. O Homem-Múmia é esse aqui, ó. Olha Vocês conhecem? aí. Opa! Grande parceiro, grande amigo. Ele sabe que ele é meu amigo. Eu disse pra ele uma coisa confidencial, mas eu só vou falar uma parte. Eu escolhi no ouvido dele, ó, eu te amo, tu sabe que, né? Mas, enfim, ele sabe que eu tô sempre com ele. E o Derlei é um parceiraço, já visitou várias vezes lá minha cidade, já esteve lá. A gente não fez na minha casa, mas fez na casa de um amigo meu, um churrascão pra ele lá, né? Bom, sempre é bom te ver, meu irmão. E uma coisa que eu nunca falei publicamente, né? O ídolo do meu pai não era o Renato, né? Era o Derlei. E o meu pai viu o Derlei uma vez, cara, e isso eu nunca esqueci. Ele chorava, cara, chorava. E o Derlei atendeu ele assim, ó, como se fosse alguém da família. Eu nunca esqueci disso, Derlei. Isso tá na minha memória e eu sempre me emociono ao falar isso. Que o Derlei conheceu meu pai e sabe, né, cara? Eu sempre me emociono e falar isso. O Derlei deu um beijão nele e o pai quase me infartou no dia. Cara, ele era gente boa demais. Um cara excepcional, um cara que era maravilhoso, né? E eu fiquei muito feliz quando eu conheci ele também, porque a gente via ali que era de coração, né? Era uma coisa realmente um amor, e não era pelo Danley, era pelo Grêmio, era por aqueles que ajudaram a construir aquela história num momento tão importante, que eu tenho certeza, tanto quanto ele, também ficava muito feliz a cada jogo, porque cada jogo que a gente jogava, todo mundo entrava de coração, de alma, e as coisas aconteciam. Tá faltando isso hoje? Cara, é difícil falar de fora. Eu acho que quem pode dar um diagnóstico é mais quem está lá dentro, no dia a dia, vivendo isso. Né? De fora, a gente vê que são atletas com características um pouco diferentes, mas se eles têm capacidade ou não, eu acho que quem está lá tem que instigar eles a ter essa mesma forma de ser, a mesma forma de trabalhar, e é uma coisa que muito mais de quem está lá para poder responder. Anderley, é a primeira eleição que tu participa ativamente mesmo, assim, de entrada, de construção. É a primeira, né? Que tu participa assim ativamente, dando a cara a tapa, tá na linha de frente. Acho que é a primeira, né, cara? Eu não me lembro assim, as outras até tu participou, mas mais na retaguarda e tal. Até tu aparecia tão efusivamente como essa. Como é que tá o coração? Falta 50 minutos, expectativa chegando. Como é que tá o coração? Como é que tá a expectativa, principalmente? Cara, tá muito tranquilo, porque já pela primeira pergunta, né, a única pessoa que eu apoiei, tinha apoiado até agora, era o Koff, nosso eterno Koff. E quando o Calef apresentou as ideias, o projeto que ele tinha para frente, na hora eu me identifiquei, né? Principalmente porque, e eu vou dizer, foi a primeira vez desde o dia que eu parei de jogar futebol, que uma pessoa veio conversar comigo de forma profissional e não pedindo um apoio político. Então, isso aí eu agradeço ao Calef, que viu que eu estava me preparando, que eu estava fazendo todo esse processo necessário, além dos 22 anos dentro de campo, que eu acho que esse é o mais importante de todos, né? Não tem, e já fiz 3 especializações. Nenhuma delas chega perto do que é o dia a dia do futebol, o dia a dia do vestiário, o dia a dia de apagar incêndio, 2, 3 por dia. Então, mas é importante ter, né? Que às vezes a gente tem que colocar cada questão, cada situação no seu devido lugar, e essa parte mais técnica, às vezes é necessário para quem vem do futebol. Mesmo que a gente tenha todo esse conhecimento, tu saber como apresentar isso, saber como botar no relatório tudo isso, às vezes é importante também. Então, quando o Calef veio falar comigo, desde o início ele deixou claro que ele não queria apoio político, ele queria um cara que conhece vestiário, um cara que tem uma história, que tem uma vida no meio do futebol, e que pretendia também trazer mais gente para fazer, aí sim, um vestiário forte, desse vestiário forte, um time forte. E aquilo ali foi o que me fez aceitar o desafio e fazer parte aí desse projeto, que é o projeto do Calef, que é o projeto da Chapa 1. O torcedor fica muito na dúvida, né? Você fala sobre profissionalismo, sobre como você se especializou para estar nesse cargo. Seria exatamente o cargo hoje? Ele já existe no Grêmio, essa posição? Seria um cargo novo? O que exatamente você faria? O Calef explicou um pouco, mas o torcedor ainda fica na dúvida em relação ao que seria a sua função dentro do clube a partir da eleição, por óbvio. Olha só, a gente, para quem estuda e conhece o futebol no mundo, esse tripé do departamento de futebol já existe em muitos lugares, né?
é um tripé importante, onde todos trabalham em conjunto, junto com a direção. Se puder fechar o microfone, o guri está vazando. Aí, obrigado, meu amigo. Bom te ver de novo. O Mãozinha da Geral está aqui conversando, vindo abraçar o Darley, beijar, dizer que é sócio, que o Darley é o melhor do mundo. É o Mãozinha da Geral ali, que todo mundo conhece, né? No meio da entrevista do Darley, veio aqui e falando pro Darley, abraçando o Darley, o Mãozinha, né? Mas vamos ver É o ídolo, se né? ele O libera ídolo o da Darley. galera. Tá como assessor do Darley. Agora vamos ver se ele libera o Darley aqui para responder para nós, né? Mas vamos ver. Mas tá baita entrevista, baita entrevista. Isso. Hein, guri, só depois, a hora que ele começar a falar, se vocês puderem fechar aí, tá? Tava vazando bastante, tá? Pode deixar, O pode Darley vai deixar. começar a falar Agora. aqui de novo. Tá. É isso aí. Vem contigo. Tamo indo. Tá, o Darley estava respondendo sobre... Não, capaz, tá Certo, tudo certo, faz parte. Ah, não tem, né? Pô, conheço ele desde o tempo que eu era do infantil do Grêmio, né? Ele estava sempre lá no Grêmio, até hoje, da mesma forma. Mas, desculpa, vamos voltar ao de antes. Ou seja, esse tripé é o tripé que vai ficar fazendo... vamos botar o meio de campo, com direção, com a comissão técnica, com os jogadores. Né? As decisões, claro, temos a hierarquia onde temos um presidente, né? E um presidente com uma personalidade do jeito que eu gosto, que assume os riscos, assume, mata no peito o clube, isso que nós precisamos. E junto disso, 3 pessoas que são do futebol, que vão cada uma dentro do seu trabalho, junto com a comissão técnica, né? Fazer o futebol forte e fazer que o futebol ande. Eu vou ficar muito mais também, como gerente de futebol, muito mais também falando com a comissão técnica junto com o Michael, como é que vai ser todo o planejamento de cima do profissional, trazendo as categorias de base até a escolinha, com metodologia, sistema de trabalho, né? Fazendo um trabalho onde nós tenhamos a capacidade o mais rápido possível de que os nossos atletas da base cheguem com 17 anos prontos. E dos 17 aos 20, só aquela sintonia fina. Que se o profissional precisar dele, ele já vai estar a partir de 17 anos preparado e pronto para jogar. E a gente vê muito hoje jogador subindo, não, tem que dar um tempo, ele ainda não está pronto. É isso que a gente quer mudar. É isso que a gente quer fazer. E também vai fazer parte do meu trabalho, com que a gente consiga fazer que o Grêmio, desde a escolinha até o profissional, o departamento de futebol, seja um só. Que possa todos falarem a mesma língua. Isso a gente já vê em Barcelona, isso a gente já vê em City, em muitos outros, Paris Saint-Germain, e muitos outros clubes. Ou seja, se fala a mesma língua em cada uma das categorias do clube até o profissional, porque esse atleta tem que chegar sabendo como é que o time joga. Esse atleta tem que chegar sabendo que se ele jogar para uma lateral direita, se ele tem que jogar mais avançado, se ele tem que jogar mais na marcação, isso não pode chegar na hora e o atleta diz, pô, mas eu nunca fiz isso na minha posição. Não, ele tem que ter feito. Ele tem que saber quando ele chega lá, ele tem que ter essa tranquilidade, essa segurança do que ele vai fazer. E aí sim, nós vamos ter atletas da base rendendo alto, trazendo ao clube, em primeiro lugar, trazendo ao clube a capacidade de não precisar gastar dinheiro ou contratar caro um outro atleta, que é o mais importante. E depois, sem dúvida, vai trazer também a capacidade financeira para o clube, porque esses atletas vão crescer tanto a ponto de, com 21, 22 anos, já tendo dado título ao clube, em vez de nós vendermos um atleta sem jogar no profissional por 5 milhões de euros, nós vamos vender por 20. E é isso que vai fazer com que o clube cresça financeiramente, que é muito importante. Então, é um trabalho que não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, porque trazer uma metodologia nova, tu trazer toda uma capacidade do clube, desde o profissional até a escolinha, falar a mesma língua, tu tem que trabalhar. Mas a gente está aí para isso. Tá? Não temos medo de trabalho. Tá? Já tivemos esse tipo de trabalho, eu digo para todo mundo, mas agora a diferença entre os clubes e o Palmeiras e o Flamengo é muito grande. Cara, vocês, não sei se esse aqui é mais jovem, né? Mas tu, Diego, tu viveu
95. A diferença financeira entre o Palmeiras, Parmalat, daquele tempo e o nosso time era muito maior o abismo. Era muito maior. E o que a gente teve? Grupo, time, uma direção que foi enérgica no sentido de dizer nós confiamos em vocês, nós estamos com vocês, um treinador, uma comissão técnica que pegou esses atletas, entendeu a característica de cada um e botou cada um no seu lugar, e jogadores comprometidos. Que se o jogador não está comprometido, não adianta nada. Pode ser o melhor técnico do mundo, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter um presidente que faz tudo que o atleta pede, se ele não estiver comprometido com o clube, com as três cores, como a gente diz, e querendo ganhar, querendo ser campeão, nada do restante adianta. Então, não é só o dinheiro. E sim a gente passar as características, as ideias, aquilo que o Grêmio é. E todos nós que somos gremistas sabemos, todas as vezes que o clube foi campeão, como é que ele foi campeão. Sempre teve a base, sempre teve atletas que tiveram experiência e ajudaram que esses atletas da base pudessem mostrar o seu melhor. Sempre teve um clube que blindou eles para que eles pudessem trabalhar tranquilamente. Mesmo no momento da oscilação, de altos e baixos, isso acontece, é do futebol. E é nessa hora que a gente tem que ver quem está do lado. É nessa hora que o atleta olha para trás e diz, cara, eu tenho pessoas que eu posso confiar, então eu continuo o meu trabalho. Então, são questões importantes. Não sei se eu consegui aqui colocar um pouquinho de onde eu entraria neste processo todo do departamento de futebol profissional. E, óbvio, sempre pensando primeiro no coração do clube, que é o futebol profissional, que é ganhar títulos, que é o que faz e move esse clube a vida inteira. Enderley, como fazer justamente isso? Fazer os jogadores serem comprometidos num cenário em que hoje os jogadores são ricos, todos ganham bem, muitos são mimados, né? Não aceitam uma reserva. Tem jogador que não aceitou reserva e andou dando entrevista fora daqui reclamando. Então, como fazer justamente isso, eles se comprometerem e também abraçarem o grupo? Tu já vivenciou o vestiário, então provavelmente tu tem um caminho para isso, né? Como fazer isso? Cara, jogador de futebol é jogador de futebol, atleta é atleta. É olho no olho. É trabalhar sempre com a sinceridade, com a verdade. Cara, eu preciso disso de ti. Eu quero, tu tem capacidade, tu tem condições, nós confiamos em ti, nós acreditamos em ti. Vamos lá, vamos trabalhar junto isso. Bom, mas eu não sei se eu consigo. Então, vamos melhorar, vamos tentar fazer. Cara, é diálogo, é o dia a dia, é esse atleta olhar para ti e dizer assim, cara, esse cara tá comigo nessa. Vale a pena trabalhar por ele. Cara, esse presidente do clube, ele tá com a gente. Então é o seguinte, eu vou dar um algo a mais. Então é muito mais nós passarmos esse sentimento, mostrarmos para eles o que é o Grêmio, como é que foi que o Grêmio ganhou tantos títulos na sua história. E esse atleta entender isso, e ele vai entender. Quando a gente é reto, é sincero, é correto, e fala a mesma língua dele, né? Que é a mesma que eu sempre trabalhei, que é de ser correto. Eu tenho certeza que a gente conseguirá passar isso tudo para ele. Se mesmo assim ele acha, mas isso não é o que eu pensei, não é o que eu quero, tudo bem. A gente não é obrigado a... Então ele vai ter que entender que o clube, para ele estar... Deu uma leve travada aqui, rapaziada. Deu uma leve travada. Acho que a internet deu uma oscilada aqui por enquanto. A visão do clube e Vai, nós vamos voltou, entender voltou. a visão dele, prejudicar um ativo do clube. É ter a responsabilidade. E isso, quem já entrou em campo, que é o meu caso, que é o caso do Maicon, nós tivemos já várias reuniões, a gente tem uma visão, cara, para não dizer igual, muito parecido. O Maicon tem um conhecimento tático, principalmente ali do meio de campo, que é o coração de um time, fenomenal. Ele consegue passar isso. É mais importante do que ele saber, do que entender, é ele saber passar para todos. Pô, olha o que aconteceu com o Arthur, que o Maicon fez com que ele conseguisse mostrar o que ele sabia. E é isso que a gente vai estar ali, para ajudar em todos esses sentidos. Tu fala bastante sobre esse tripé. O tripé seria você, o Maicon e o executivo. Onde entra o vice de futebol nisso? Claro, quanto mais pessoas pensando pelo bem do clube, melhor. Ele vai ter ele vai ter a mesma possibilidade de sentar na mesa, sabendo o quê? Primeiro, nós temos um presidente e outro, nós temos uma comissão técnica, que é quem vai definir formato de jogo, quem vai definir grupo.
E nós juntos vamos trabalhar para tentar dar a essa comissão técnica, junto com o presidente, os melhores nomes possíveis para que ele possa fazer o trabalho dele, no caso, a comissão técnica. Entendeu? E se tiver 1, 2, 3 pessoas a mais para sentar junto e nós trocarmos ideias e conseguirmos fazer com que a gente erre o mínimo possível em contratações, isso já vai nos deixar mais perto do Palmeiras e Flamengo. Porque se o Palmeiras e o Flamengo trabalham entre 800 milhões e 1 bi, e nós trabalhamos hoje em 500, 600, nós temos 30% menos de chance de errar. Ou seja, nós temos que errar 30%, 40% menos que eles, para equilibrarmos. Se eles contratam 10, eles podem errar 3. Nós temos que contratar 8 e errar 1. Tu entendeu o que eu estou dizendo? Para equilibrar? Então, é só errar o mínimo possível. E quanto mais pessoas estiverem trabalhando em conjunto para que a gente erre o mínimo possível, melhor. E aí, nas Darley, eleições, você, Maicon e o Rui Costa. é isso que eu ia perguntar. Isso que está dizendo. Não, essas questões políticas, como eu te falei, é com o presidente, né, com o Calef. Eu e o Michael já tá, porque nós dois, quando nós aceitamos o desafio, a gente disse para ele que ele podia usar os nossos nomes, né? Esse outro nome, já tivemos reunião, inclusive, mas eu não vou falar até... Está empregado? Ele está empregado? O presidente disse que sim, né? O presidente já disse que sim. Está empregado, sim. Mas, assim, vai ser ele... como eu não falo das questões políticas com o Calef, todas as minhas reuniões com o Calef foram reuniões de trabalho. Já. De trabalho. Essa parte realmente, quem vier, eu sei que vai ser uma pessoa muito boa, uma pessoa que vai ajudar, que vai agregar, e nós 3 estaremos ali para auxiliar o presidente, auxiliar a comissão técnica e, principalmente, estar ao lado desses atletas para que eles possam render o seu melhor a todos os dias, a cada jogo, para que o Grêmio, aí sim, chegue pontando junto com o Palmeiras e Flamengo. Hoje são os 2 clubes que todo mundo tem que olhar. Eu digo para todo mundo, não adianta a gente olhar para o lado, olhar para o vizinho. Se nós queremos o Grêmio no lugar devido dele, a partir de então a gente tem que começar a olhar para quem hoje está no patamar que nós queremos chegar. E os clubes que estão no patamar onde, dando tudo certo, o Calef sendo presidente, que nós queremos chegar, é Flamengo e Palmeiras hoje, não tem outro clube. Obrigado, Darley. Valeu, muito obrigado. Darley sempre muito transparente, muito aberto, né? Esse foi o multicampeão Darley. A gente pode ter várias questões aí políticas e outras coisas todas, né? Mas é o Darley, né, cara? Que é aquele que defendeu o Grêmio, campeão pelo Grêmio, também tem que ter o respeito pelo ídolo, né? Não, com certeza.